Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Queridos, hoje eu vou falar do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. E muitas vezes você pode pensar que a sabedoria terrestre, ela é a maior das sabedorias que existe, né? Mas acima da sabedoria dos cientistas, de toda essa sabedoria terrestre aqui, está a sabedoria de Deus, que é o ensino do Espírito Santo. Essa sabedoria, ela é de uma forma tão grande que nem os cientistas explicam. Como um cientista pode explicar a quantidade de galáxias que existe nesse universo, né? O cientista ele não consegue explicar muitas coisas que a gente só consegue entender através do Espírito Santo de Deus, que é através da palavra de Deus, através da Bíblia, que diz assim, ó: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então você vê, né, a própria Bíblia diz que a sabedoria deste século, quer dizer, até sabedoria terrestre aqui, ela diante da sabedoria de Deus não é nada. Você vê que tem pessoas que tentam entender toda a sabedoria de Deus. E é bíblico isso. Se você for tentar entender a sabedoria de Deus, você fica louco e não consegue entender. Porque a sabedoria de Deus é além do nosso entendimento. Como é que você pode explicar com o pensamento aqui desse planeta, por exemplo, uma sabedoria que é inexplicável, né, aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais, né, a gente entende perfeitamente. Por exemplo, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele, ali aos olhos humanos, né, terrestre aqui, parecia que ele tinha perdido, né? Mas na sabedoria de Deus foi ali que ele venceu. Então, como você consegue explicar isso? Se você tivesse só nessa sabedoria aqui terrestre, você não saberia explicar. Mas aí você consegue entender perfeitamente quando você começa a ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela explica que a sabedoria de Deus, quando se perde, é que você ganha. Você vê que ali Jesus parecia que tinha perdido, né? E, no entanto, era ali que ele estava recebendo toda a vitória, a maior vitória que possa existir, né? Porque foi dado todo o poder e autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra, ao nome de Jesus Cristo. Então, como que você explica isso? Se você fosse explicar com a sabedoria desse planeta aqui, com a sabedoria do cientista, você ia falar, não, mas ali ele foi crucificado, ele não de pendurar, ele no madeiro, ele não morreu. Pois é, foi ali que ele venceu a morte. Na hora que ele morreu ali, entre aspas, né? Porque foi ali que ele viveu. Então, você começa a entender como que é as coisas de Deus, você vai falar, como que quando se perde é que se ganha? Pois é. Na sabedoria de Deus, nos planos de Deus, quando se perde é que se ganha. Então, você pode observar muitas coisas nesse planeta, né? Que tem pessoas que
parece que estão ganhando, né? Parece que, né? Que está acima de tudo, né? E de todos, assim, que aos olhos dela, ela pensa que tudo que existe se resume a só esse planeta aqui, a essas coisas materiais, e não tem um ser superior, né? Você vê o quão pequeno é a sabedoria, né, terrestre comparada à sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, né? Olha, eu te digo uma coisa, se você quer ter essa sabedoria, leia a Bíblia, se aproxime de Deus, se apegue a Deus, vá a uma igreja, ouça a explicação de um pastor numa igreja, de um ministro de Deus, pregando a palavra e te explicando, porque ele sim, ele fala através do Espírito Santo de Deus, e aí você vai adquirir essa sabedoria que é além dessa sabedoria humana. Tanto que fala que a sabedoria de Deus para os homens, né, o homem, mulher, o ser humano aqui nesse planeta, é loucura, né? O tanto que a sabedoria de Deus é além da sabedoria desse planeta aqui, né? Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa que tem um estudo muito elevado aqui nesse planeta, mas se você às vezes coloca uma pessoa que às vezes só sabe ler mesmo, só tem o primeiro grau ali, mas ela tem o Espírito Santo, ela sabe da sabedoria do alto, e ela começa a falar, né? Então você vê a diferença, né? Que a sabedoria de Deus é incomparável, é muito além do que essa sabedoria aqui desse planeta. Então, tanto que ele fala, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você vê que a sabedoria de Deus não penetrou no coração humano, para você ter uma ideia do que é a sabedoria de Deus. Então, amados, isso eu queria falar para você se interessar mais pela Bíblia, em ler a Bíblia e se aproximar de Deus, mesmo você já tem um nível superior, né, um nível bem elevado de estudo aqui nessa terra, se você tiver o estudo também juntando com o estudo da Bíblia, então pronto, você vai ter as duas sabedorias, tanto aqui dessa terra e a outra que é muito maior, que é a espiritual, dada pelo Espírito Santo. Isso não desmerecendo a sabedoria do planeta Terra aqui, claro, do estudo, nas faculdades. É muito importante, claro, precisa e muito, é muito importante. Temos que estudar, temos que nos formar na faculdade. Mas eu falo que além disso, você deve se apegar também à sabedoria do alto. Que aí você vai ser completo. Aí você vai ter a plenitude do Espírito Santo. E nada vai te vencer. E tudo que você pedindo crer a Deus, você vai ter. Porque na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, explica todas essas coisas. Como você vencer o mundo, assim como Jesus Cristo venceu. Tá, amados? Deus abençoe e fica com Deus.